Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma ferramenta da qualidade muito importante, eu gosto muito dela. Ela é chamada de ciclo PDCA, também conhecida como ciclo da melhoria contínua, porque é uma ferramenta que vai tratar não só do planejamento das ações, das atividades que a gente precisa desempenhar, seja no contexto industrial ou um contexto de serviços, ou mesmo na nossa casa, na comunidade, numa igreja, não importa, ela pode ser aplicada em qualquer situação. Por isso que é uma ferramenta da qualidade muito versátil e muito importante para o planejamento das atividades, mas também para o acompanhamento do que está sendo realizado e ainda também para a gente conseguir fazer ações corretivas ou preventivas, tentando melhorar ainda mais o que a gente já faz bem hoje. Então, acompanha comigo o que vem a ser, então, o ciclo PDCA. Vocês lembram também que eu já falei aqui para vocês numa videoaula sobre o sistema de produção, que ele é composto por entradas, que são os inputs, e que essas entradas vão ser transformadas pelos processos, né, de fabricação, de processos de transformação, e essas entradas, então, estão sendo transformadas em saídas, os outputs. E nesses processos, né, que então compõem uma empresa, seja ela de bens, né, uma indústria de bens, ou uma empresa de serviços. A gente precisa ter essa visão por processos, então tem que ter esse conhecimento do que vem a ser o sistema produtivo. O PDCA, na verdade, são 4 iniciais de palavras que são do inglês e que estão, então, refletindo essas 4 etapas básicas que nós precisamos percorrer para que uma atividade seja bem realizada. Quais são elas, então? P de planejamento, então vem do inglês plan. D vem de do, né, fazer ou executar. O C vem de check, que seria conferir, checar, avaliar, né, você pode traduzir aí dessa forma. E o A de act, né, o agir. E aí esse agir, eu sempre, né, lembro a vocês nas minhas aulas, esse A de agir, de atuar, pode ser uma atuação corretiva ou uma atuação preventiva. Então vamos conhecer agora o que compõe cada etapa aí do ciclo PDCA. Então vamos começar com o P de planejar. Nessa etapa inicial de planejamento, precisa ficar bem claro o que você quer fazer. Então é no planejamento que você vai definir os objetivos e as metas que você deseja alcançar e o método que você vai estar empregando para alcançar esses objetivos e metas. Então eu costumo dizer que o objetivos e metas, você está respondendo a pergunta o que eu vou fazer, e o método você vai estar respondendo como eu vou fazer, qual é o caminho que eu vou seguir. Né? Para alcançar um determinado objetivo, você pode ter N caminhos, mas qual é o caminho que você vai escolher? Precisa estar bem detalhado nessa primeira etapa de planejamento. Então, vamos colocar aí um contexto industrial, uma fábrica de biscoitos e massas, e que você trabalha na produção e que o objetivo da sua equipe de trabalho é melhorar a qualidade desses biscoitos. Então, você vai colocar como objetivo, né, diminuir o número de peças defeituosas, no caso de biscoitos defeituosos. Esse é o seu objetivo. A sua meta pode ser, então, reduzir em 10% o número de biscoitos que saem defeituosos. O que seria o biscoito defeituoso? Seja aquele que saiu sem o recheio, aquele que queimou, passou do ponto de cozimento, ou aquele que teve um problema de embalagem, um problema de estocagem. Isso aí, né, como é um exemplo, eu não vou detalhar tão profundo, mas você na empresa precisa dar esse grau de detalhamento. O próprio Deming coloca que se você não tem um indicador, você não mede o que você está fazendo, então você não tem como aferir se está melhorando ou não a qualidade. Então, uma opinião não é concreta. Por isso que eu até fiz uma postagem, né? Uma pessoa que não tem um dado concreto na mão é apenas uma pessoa com uma opinião, é um achismo. Eu acho que melhorou a qualidade, mas cadê os números para mostrar que houve realmente uma redução de defeitos, houve uma redução de desperdícios? Então isso precisa ser mensurado.
Eu vou falar com vocês numa outra aula sobre ISO 9001 e a última versão, né, dessa norma que trata de sistema de gestão da qualidade, ela deixa muito claro que a gente precisa trabalhar com os indicadores. Na prática, as empresas têm essa dificuldade de você acompanhar esses indicadores. Tem atividades que nem indicadores têm. Como é que você vai mensurar se você está bem ou se você não está em relação à sua meta, em relação aos seus concorrentes, se você não tem esses indicadores? Então, a gente tem que sempre pensar que os indicadores de qualidade são como termômetros, são como luzes que vão estar piscando e acendendo, te indicando, olha, isso aqui tá ruim, você precisa melhorar esse parâmetro, tá? Então é muito importante a gente estar sempre monitorando esses indicadores, que a ISO 9001 coloca, e essa ferramenta, o ciclo PDCA, ele também fala disso, por isso que é uma ferramenta muito importante, e quando você compreende bem o que essa filosofia de trabalho coloca, você tem como fazer uma boa execução das suas atividades. E aí você vai para a próxima etapa, que é o D, né, o do, o fazer e executar, que na sua essência é executar o que foi planejado na etapa anterior. Só que além dessa execução propriamente dita, existem mais duas atividades que precisam ser desempenhadas na etapa de execução. Uma delas é o que a gente fala de educar e treinar, ou seja, não necessariamente quem planejou é quem está executando. Isso é muito comum, né? Pode ter um gerente preparando um roteiro de uma determinada atividade, mas quem vai executar é o técnico, é o engenheiro, é um operador. Então, precisa ficar claro que a pessoa que vai executar a tarefa, ela está treinada, ela sabe realizar a tarefa, senão não vai dar certo. Então, na etapa de execução, é preciso lembrar de treinar as pessoas que vão executar a tarefa, tá? Então, esse treinamento, essa educação, não é na etapa de planejamento, muita gente confunde, é na etapa de execução, ok? Então, além de educar e treinar e de executar a tarefa, a gente precisa também, na etapa de execução, coletar dados. O que seria, então, a coleta de dados? É a base, né? É o subsídio de dados para você poder analisar se o que você está fazendo, se o que você fez está de acordo com o que foi planejado. Se você não tem esses dados coletados, você não vai saber avaliar se o realizado está de acordo com o planejado. Então, é na etapa de execução que a gente coleta os dados. A etapa seguinte, a terceira etapa, que é o C, né, de check, é a etapa em que a gente vai verificar se o que foi realizado está de acordo com o planejado. Então, essa etapa de C, né, de controlar, eu preciso dos dados que foram coletados na etapa de execução. Então, de repente, quem está analisando a realização da tarefa pode ser um chefe, um gerente, né? Então, uma pessoa que não executou, mas ela está no controle. Às vezes, todo o ciclo PDCA é feito por uma única pessoa, mas você pode ter uma equipe, cada uma com a sua responsabilidade. Então, pensa, na etapa de checagem, o seu chefe então, recebe um relatório com os dados que foram coletados na etapa D, né, de execução, e aí ele vai avaliar. Realmente, houve uma diminuição de peças defeituosas lá na fabricação de biscoito. Então, ele tem um relatório com números que estão mostrando se os objetivos e as metas foram atingidos. Então, essa etapa de checagem, ela é muito importante. E se o realizado não está de acordo com o planejado, você não chegou nas suas metas, você não atingiu os seus objetivos, você vai precisar, então, ir para a quarta etapa, que é o A, de atuação. Você agora vai agir, no sentido de corrigir, para que, aí sim, você possa realizar novamente a atividade e ter os seus objetivos e metas atingidos. Mas o que pode acontecer é que foi tudo ok, o realizado atendeu o que foi planejado. Então, você pode parar e pensar, ué, então eu não preciso agir. Aquela etapa A, né, a quarta etapa, vai ficar zerada, não tem o que fazer? Não pode pensar assim. Lembra que o ciclo PDCA é o ciclo da melhoria contínua. Então, sempre você tem aquele olhar crítico. Tudo bem, a gente atingiu essa meta. Será que a gente colocou uma meta muito fácil de ser alcançada? Lembra que as metas, elas precisam ser desafiadoras.
assim como a visão da empresa, né? Uma visão de longo prazo, desafiadora, algo que seja difícil de conseguir, mas que ao mesmo tempo motive a equipe, as pessoas dessa organização a estarem alcançando essas metas e chegando lá naquele ponto que ela coloca como alvo para alcançar no futuro. Então, o A, ele tem que ser sempre lembrado que é um A de atuação também preventiva. O que eu posso fazer para melhorar algo que eu já estou fazendo bem? Será que reduzir em 10% o número de peças defeituosas, ao invés de 10, poderia ser 20? Então, eu colocar agora uma nova meta, e aí eu rodo o ciclo PDCA de novo com uma meta mais difícil, mais desafiadora. Então, é por isso que a gente fala que é um ciclo. Você tem que rodar esse ciclo e quanto mais você roda, você está caminhando para esse aperfeiçoamento, para essa melhoria contínua. Aí eu costumo sempre perguntar nas aulas, dessas 4 etapas, qual é a que você acha mais importante? Aí muita gente acha que é o P de planejamento, porque se você não planeja bem, você não executa bem. E as etapas que vêm, né, na sequência vão estar... não vão estar em sintonia. Outras pessoas acham que é a execução, porque se você não faz bem o serviço, não adiantou nada ter planejado bem. E por aí vai. Quando a gente compreende, né, o significado dessa ferramenta, a gente vê que todas as etapas são importantes. Por isso que quando a gente desenha o ciclo PDCA, nós devemos desenhar uma circunferência com 4, né, dividida em 4 partes de igual tamanho. Então, não tem uma etapa que é mais importante que a outra. Pelo contrário, se você está gastando muito tempo planejando e pouco tempo executando, então o seu ciclo está desbalanceado. Você tem que colocar um esforço, né, de igual tamanho para as 4 etapas. Então, esse ciclo PDCA, a gente desenha, né, faz essa representação de uma circunferência dividida em 4 quadrantes aqui de igual tamanho, porque são etapas igualmente importantes. P de planejamento, plan, do, check, act. Planejar, executar, controlar e atuar, agir. Agir corretiva ou preventivamente. E a setinha sempre indicando que quanto mais você faz esse olhar crítico, no sentido de melhorar o planejamento, melhorar a execução e cada uma das suas etapas, você está buscando a melhoria contínua, você está buscando esse aperfeiçoamento daquilo que você realiza hoje. Então, você que é estudante, começa a pensar nas suas atividades enquanto estudante usando essa filosofia PDCA. Será que a sua meta é ter um coeficiente de rendimento 8 na escola onde você estuda? O que é que eu tenho que fazer para ter esse coeficiente de rendimento 8? Então, o seu coeficiente 8, que é a sua meta, quais são os seus objetivos? Ser um bom aluno. E aí você vai usar o método, estudar 8 horas por dia, estudar aos finais de semana, além, né, das aulas presenciais. E aí você então tem os seus caminhos que você pode estar escolhendo para alcançar esses objetivos e metas. A execução é estudar propriamente dito. E aí tem a etapa de checagem. Será que eu tô indo? Será que tá dando certo esse meu planejamento, essa minha execução? Deixa eu ver a nota que eu tirei aqui na prova. Tirei um 10. Opa, tirei 2. Então não tá dando certo. Aí você vai fazer uma atuação. Vou mudar. Não vou mais estudar de 9 à meia-noite, porque é um horário que eu tô muito cansado. Não tá rendendo, não tá dando resultado. Então você muda o método. O seu objetivo e meta podem ficar os mesmos, mas você muda o método. E aí você refaz esse ciclo. Percebe que nesse exemplo, a checagem, ela pode estar ocorrendo meio que instantaneamente com a execução. Você não vai esperar acabar o semestre, ter a notícia que você foi reprovado e que vai ter que pagar aquela disciplina de novo, né? Então, quanto antes eu conseguir atuar, agir, né, corrigir algo que não está saindo do jeito que eu estou planejando, é melhor. Lembra que na qualidade a gente costuma, né, sempre colocar isso como um slogan, né? O custo de prevenir é menor do que o custo de corrigir. Às vezes a checagem e a atuação pode estar ocorrendo quase que simultaneamente com a execução. E aí então vai de cada situação, tá? Então não tem que enxergar as 4 etapas como bloquinhos individuais separados. É um ciclo, a análise tem que ser feita em conjunto, tá certo?
Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é muito importante, né, essa ferramenta, o ciclo PDCA. E quando a gente fala de melhoria contínua, existe uma expressão japonesa própria para isso, que é o Kaizen, né, mudar para melhor. E aí a gente vai precisar falar também numa outra aula especificamente sobre o Kaizen. Tá? Então, a filosofia Lean retoma essa necessidade da melhoria contínua que o ciclo PDCA já aborda, tá bom? Então, um abraço para todos e até a próxima aula.